programei errado para estar aqui às 9h30. Mas estou muito feliz de estar presente aqui com todos vocês, especialmente pelo convite do professor Rodrigo, por fazer parte aí desse evento que envolve 3 NPJs, né? Envolve o NPJ de Niterói, envolve o NPJ de Alcântara, e eu sou professora de processo civil nesses 2 campos, e também envolve o NPJ da Ilha. Então, de antemão, já agradeço a todos os professores responsáveis, advogados responsáveis por esses NPJs pelo convite. Salvo engano, o professor Marcelo Garcia, além do professor Rodrigo Torres, o professor Marcelo Garcia e a professora Gabriela, certo? Eu gostaria de saber primeiro aqui se tem algum aluno conhecido meu, porque geralmente eu reencontro nesses eventos aluno meu, e eu já fico feliz por isso. Se não, quero me apresentar para vocês. Vocês podem falar aí no Desculpa, chat. só um pequeno corte. Sim. Só um segundo. Oi, professora, é a Osana. Oi, Osana, que bom ver. Tudo bem? Tô aqui assistindo. Ótimo, ótimo. Fala, Vinícius, você estava falando e parou seu microfone. Isso, bom dia. Como eu havia dito, antes da senhora iniciar, meu nome é Vinícius Martins e eu sou orientador do NPJ Niterói. E, em nome do professor Rodrigo Torres, hoje impossibilitado de estar aqui por questões de saúde, venho abrir a palestra da professora Rafaela Lessa, com um tema importantíssimo, que é a ação de consignação em pagamento. Quero agradecer a presença de todos, agradecer a disponibilidade de sempre da professora Rafaela e dizer que estarei aqui ouvindo os senhores e qualquer questão estarei aqui à disposição. Peço que eu não sei qual foi a orientação dos orientadores do EP1 de vocês ou de quem esteja em algum outro EP. Caso tenha algum aluno meu aqui que eu não verifiquei, peço que faça um relatório sobre a atividade e a professora Rafaela tem a palavra e desfrutem dessa grande oportunidade que vocês estão tendo, professora Rafaela. Muito obrigada, Vinícius. Obrigada mesmo. É sempre um prazer, como eu falei, sendo professora da casa, sendo professora tanto de Niterói quanto de Alcântara, mas eu já tive alunos da ilha, então me sinto um pouco da ilha, sou amiga dos coordenadores lá, então sintam-se muito em casa. Aqui, eu costumo dizer que o meu momento de sala de aula, e aqui não deixa de ser sala de aula, é um momento de construção junto com vocês. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, sintam-se à vontade para poder conversar comigo, falar, e eu vou estar muito feliz de estar fazendo essa interação com todos, certo? Deixa eu colocar aqui o material que eu preparei para poder a gente trabalhar esse tema melhor, e depois eu posso enviar tanto esse slide, Vinícius, quanto eu fiz um resumo que contém tanto a parte teórica como a parte prática do livro da professora Fernanda Tartucci, o livro dela de 2020, que tem modelo aplicado nas últimas provas da ordem, né? Então, se vocês tiverem interesse nesses materiais, eu posso passar para o Vinícius assim que acabar aqui. Não estou conseguindo compartilhar. Eu disponibilizo meu e-mail e a senhora pode me enviar. Eu não estou enxergando. Olha, Vinícius, eu não sei o que está acontecendo. Eu posso te pedir um favor? Pois não. Se você puder me mandar o link dessa reunião no meu chat privado, porque eu não consigo, eu estou limitada aqui nesse aplicativo e eu prefiro fazer pela web. Eu estou com os 2 abertos aqui. Se você me mandar, eu entro pela web, que eu acho que por lá eu consigo compartilhar, aqui não estou conseguindo. Um segundo, já mando para a senhora. Então, eu vou sair aqui da reunião para entrar pela web, tá? Que já está aberto. Me manda o link, por gentileza.
Chegou? Chegou, mas ele abre pelo aplicativo, acho que é porque eu sou convidada. Eu acho, Vinícius, que eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para você o meu arquivo lá no chat, e aí você espelha na tela para mim. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu peço para encaminho para Yasmin e Tá? peço para que ela faça. Eu não sei se eu não estou conseguindo fazer isso porque eu estou como convidada na equipe, né? Eu também tô, mas eu Vou passar aqui agora, peraí. consigo fazer. Pronto, passei lá no chat. Eu não consigo nem enxergar aqui a conversa também. Não abre para mim. Não sei se chegou para você agora. Bom, então, para quem não me conhece, enquanto o Vinícius vai providenciando aí, me ajudando com essa questão técnica aqui do compartilhamento da minha tela, queria me apresentar, sou a professora Rafaela, sou professora de Civil, Processo Civil em Niterói e em Alcântara. Sou formada em Direito, pós-graduada em Direito pela UF e pela Emerge, e também mestranda na UF hoje, sou estudante como vocês, tá certo? Vocês vão me ver muito entusiasmada com o processo civil, porque realmente é uma coisa que faz parte da minha vida. Eu gosto de processo civil, amo dar aula de processo civil, então eu espero que seja uma boa experiência para vocês, certo? Quando a gente fala de ação em consignação em pagamento, mais do que falar do modo procedimental que nos interessa aqui, faz-se necessário a gente citar os artigos lá na lei material, lá no Código Civil, a respeito dessa parte da matéria. Então, se você tiver com seu código aberto aí, eu convido você a abrir no artigo 334 e 335 do seu Código Civil, tá? E diz assim, olha, considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida nos casos e forma legais. Aí vai dizer aqui no 335 que a consignação tem lugar se o credor não puder ou sem justa causa recusar receber o pagamento da arquitação de devida forma. 2, se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. 3, se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. 4, se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto de pagamento. E 5, se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Então, veja, no momento em que eu firmo uma obrigação, eu firmo em conjunto uma forma de cumpri-la, de satisfazê-la. Mas nem sempre isso é possível da forma como se estabelece lá no momento da obrigação firmada. Às vezes eu não sei a quem pagar. Às vezes a pessoa está ausente naquele conceito próprio de ausência do Código Civil. Ou seja, nessas situações em que se pretende quitar, se pretende satisfazer a obrigação para não entrar em mora, mas não se sabe o modo adequado, a pessoa certa a recebê-la, é mais seguro, por segurança, por uma cautela, né? Faz-se essa quitação por meio de um pagamento que pode ser tanto extrajudicial como judicial. E o que nos interessa aqui em processo civil, vocês aí no núcleo de prática, é a versão
a jurisdição contenciosa, e não propriamente a jurisdição voluntária da consignação em pagamento. Bom, então, eu, enquanto devedor, pretendo cumprir uma obrigação, mas aí eu estou na dúvida, no receio de fazê-la de forma inadequada, e a gente sabe no direito, né, que o direito não socorre aqueles que dormem, então não posso fazer de forma equivocada, correndo o risco de ter que pagar 2 vezes, de ter que, enfim, cumprir novamente essa obrigação que, em tese, eu tinha feito de forma adequada. Então, é melhor, por cautela, fazer essa ação de consignação em pagamento. E, antes de eu entrar no procedimento propriamente dito, eu queria lembrá-los que, quando a gente fala em ação, quando a gente fala em pretensão resistida, como é esse caso, né, dessa relação social que gerou a partir de uma obrigação firmada, gerou-se uma pretensão resistida, alguém quer pagar, outra pessoa não quer receber ou não pode receber. Diante dessa pretensão, ao provocar o Poder Judiciário, eu faço isso, né, com o exercício do meu direito de ação, voltando bem lá atrás em TGP, para vocês ficarem com saudade, matarem a saudade das aulas de TGP. Então, você exerce o seu direito de ação e, no momento que você exerce, você usa o instrumento chamado processo, né? Estamos aqui diante de processo. Obrigada, Yasmin, por compartilhar em minha tela. Muito obrigada. E aí, o processo, ele tem por regra o procedimento. Quem aqui nunca foi meu aluno de processo civil, eu faço algumas analogias para facilitar o entendimento do meu aluno. Então, eu me sinto na liberdade de fazer isso com vocês aqui, tá? Então, eu costumo dizer para os meus alunos que o conceito jurídico de processo é o instrumento por meio do qual o Estado ele vai exercer a sua atividade jurisdicional, né? E o processo, ele é composto, ele é consubstanciado por uma sequência de atos processuais praticados por diversas pessoas. Analogicamente, aí entra as minhas versões a partir daqui, né? A minha versão de processo é que processo é um caminho que eu preciso percorrer para chegar lá no meu destino, que é a tutela jurisdicional. Bom, toda vez que eu percorro um caminho que eu desconheço, o que eu preciso, logicamente? Na vida, no cotidiano, você pega teu carro e mira num destino, mas você não conhece esse caminho. Você não sabe por onde percorrer. Geralmente, você usa o quê? Um GPS, né? Então, se o processo é o caminho, o meu GPS é o procedimento. Por quê? Porque juridicamente, procedimento, ele é essa regra do jogo, essa sequência de atos, ele vai me dizer qual ato eu pratico, em qual ordem, quem é a pessoa adequada a praticar esse ato. Então, é o procedimento que dita a minha regra. E quando a gente pensa em formação do meu processo, eu estou ali com vontade de fazer o depósito em juízo. Preciso provocar o Poder Judiciário por meio de um processo. Como é que meu processo se forma? Aí a gente recorre ao artigo 312 do CPC. Vamos passar agora, larga o direito material do Código Civil. Bora abrir o artigo aqui no CPC 312. Vai dizer assim, olha, considera-se proposta ação quando a petição inicial for protocolada. Então, eu já sei como que forma o meu processo, e aqui não é diferente, com a ação de consignação em pagamento. Então, a gente vai ver que a petição dela tem as suas especificidades, tá? Para a gente formar o nosso processo, para a gente formar aí a nossa ação de consignação, a gente vai precisar atender esses requisitos, tá? Só que eu tenho que saber também qual é o procedimento. E aí, a gente precisa, antes de começar a falar em ação, da minha matéria aqui, eu preciso ler com vocês antes o artigo 318 do CPC. Então, veja, o que diz o artigo 318? Aplica-se a todas as causas o procedimento comum. Então, a regra do jogo para a maioria dos processos é se valer do procedimento comum, que vai
desculpa, que vai aqui do 319 até lá o 508, que fala em coisa julgada e tudo mais, né? Nessa fase aí de conhecimento até a sentença. Esse é o procedimento comum, e como nós vimos aqui no artigo 318, ele é a regra para as ações cíveis. Então, vamos ler de novo aqui até o final. Aplica-se a todas as causas do procedimento comum, salvo disposição em contrário deste código ou lei. Então, o que isso aqui está dizendo? Procedimento comum é a regra, mas existem exceções, tanto nesse código quanto em leis esparsas. E aí, a ação de consignação em pagamento é uma dessas exceções. A gente vai ver que está lá na parte dos procedimentos especiais. Inclusive, essa ação inaugura os procedimentos especiais a partir do artigo 539 seguintes do CPC, tá? Então, a gente vai focar nisso agora. E só lembrar vocês do parágrafo único do artigo 318, que vai dizer que, mesmo que eu utilize a regra do procedimento especial, como é o caso que veremos aqui, nós vamos usar as regras do procedimento comum de forma subsidiária. Olha o parágrafo único do artigo 318. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Então, veja, essa ação que nós veremos agora, ela possui uma regra, né? Ela é um GPS especial para o teu processo, porque ela possui as suas especificidades por ser um procedimento especial. Como eu disse, para nós, na ação de consignação e pagamento, tudo começa lá do artigo 539. Então, bora abrir lá, artigo 539, que diz assim, olha, nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer com efeito de pagamento a consignação, da quantia ou da coisa devida. Então, aqui está dizendo que a lei vai prever. Só que a gente já viu qual é a lei que prevê essa forma de pagar, de cumprir, satisfazer uma obrigação sem entrar em mora, que é o Código Civil. Quando aqui menciona que a lei vai prever, já está lá no Código Civil, nossa lei material, artigo 335 do Código Civil está prevendo todas as hipóteses em que se pode fazer isso, tá? A gente também vai entender que isso aqui também é muito utilizado quando eu desejar cumprir o pagamento em quantia, em dinheiro, tá? Isso aqui é muito utilizado, né? Massivamente utilizado nessas hipóteses. Então, eu quero cumprir determinada obrigação, não sei como, porque ou a pessoa é ausente, ou a pessoa é desconhecida, ou eu não sei quem é o meu credor mais, tá? E eu não quero errar, não quero entrar em mora. Então, por cautela, entro com uma ação para cumprir esse pagamento em juízo, fazendo um depósito em juízo, certo? Yasmin, eu acho que saiu de novo o meu slide, que eu demorei para futucar, né? Você pode colocar, por gentileza, novamente? Então, se é um procedimento especial, o que eu vou trabalhar com vocês aqui? Qual é a competência? Qual é a legitimidade? Eu já falei que o procedimento é especial. Competência e legitimidade. Como é a forma da petição inicial? Quais são os requisitos que a petição inicial precisa ostentar? O réu, quando ele ingressa, como que ele responde nessa forma de ação, né, de processo? Como que se dá a sentença e as especificidades, como complementação de custas, quando for necessário, levantamento pela parte, né, que consignou, se não se cumprir aquela consignação. Eu não sei se a Yasmin está me ouvindo, para colocar de novo o meu slide. Eu dando trabalho para vocês, né, Yasmin? Yasmin e o Vinícius estão aqui. Me socorrem. Então, eu vou andando enquanto vocês, né, vou desenvolvendo o tema. Professora, a gente já está resolvendo aqui. Tá ótimo, meu querido. Muito obrigada. Então, vamos ler aqui o parágrafo primeiro, que quando eu falo que, assim, a grande maioria
do que eu quero consignar em juízo, seja dinheiro, né? Vamos ler aqui o parágrafo 1º do artigo 539, que diz assim, olha, tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, né? Oficial, onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento assinado o prazo de 10 dias para manifestação de recusa. Então, qual é a competência para eu propor essa ação? Porque, vejam, a gente tem que fazer sempre analogia com o que vocês já aprenderam lá em procedimento comum. Eu tenho uma ação uma pretensão para provocar no Poder Judiciário, exercito o meu direito de ação por meio desta ação específica, ação de consignação em pagamento, e onde eu vou propor a ação? Porque se tudo começa, como nós vimos no artigo 312, com a minha petição inicial, a primeira coisa que se estabelece na sua petição é a competência, é o juízo a qual você está dirigindo aquele pedido. Então, qual é o juízo adequado a receber o seu processo? Porque pensando em NPJ, a gente tem que pensar isso na prática, né? Mais do que eu falar aqui a teoria com vocês, colocando em prática, você indo lá, chegou um jurisdicionado aí, chegou uma pessoa a ser atendida no NPJ, e você foi o responsável, eu não sei muito como funciona, tá, Vinícius? Você que é orientador aí, e aí, Yasmin, eu sei que tem o coordenador, que tem os orientadores, tem a advogada. Então, chegou lá a pessoa querendo consignar em juízo determinado valor para não entrar em mora. E aí você ficou responsável por fazer a petição inicial. Como que você começa a fazer essa petição? Fixando competência. Competência é o limite da jurisdição. É eu olhar para a jurisdição brasileira e pensar onde é o juízo adequado para julgar e processar a minha ação. E aí a gente vai ver essa resposta no artigo 540. Porque, veja, as regras específicas aqui desse procedimento especial vai do 539 até o 549. Aí no 540 te dá a competência. Qual é a competência? Começando a fazer a sua petição inicial aí no NPJ. Qual a sua competência? 540. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor a data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente. Então, nesse momento em que você fixa a competência para o lugar onde deveria ser feito esse pagamento, onde deveria ter sido satisfeita tal obrigação, você faz o depósito em juízo e no momento que você ingressa com essa demanda, você paralisa aí eventuais juros de ficarem incidindo e tudo mais, tá? Claro que se sua ação não for provida, for julgada improcedente, os juros correm de forma normal, tá? Então, a competência estabelecida nessa ação de consignação é na forma do artigo 540 e é o lugar onde eu deveria satisfazer, cumprir a obrigação. Bom, dito isso, quem é legitimado para... não, só uma coisinha, gente. Eu quero mencionar, eu ia falar sobre isso quando eu falei de competência. A gente tem a regra aqui do 540, mas a gente não pode esquecer das regras de procedimento comum, né? As regras de competência geral, né? Desculpa, as regras de competência geral que começam a partir do artigo 42 do CPC. Quando você estava lá no seu processo civil 1, você aprendeu que competência é o limite da jurisdição. Artigo 42 do CPC. Você aprendeu que o momento em que você fixa a competência é no momento que você elabora a petição inicial. Artigo 43 do CPC. E aí, a gente vê que existem alguns critérios para fixar competência. Um deles, que é muito usado e que você vai precisar usar aqui, é
o critério territorial. Porque, veja, eu preciso saber onde propor a minha ação. Que lugar é esse que está sendo falado aqui? Porque quando eu falo de critério territorial, eu justamente estou efetivando qual é o lugar. Se aqui está dizendo lugar, você pode, inclusive, fazer aí menção às regras gerais e foros especiais de competência que estão lá no nosso CPC. Então, quando a gente fala em critério territorial que envolva aí um direito pessoal ou um direito sobre bem móvel, que é o caso aqui, a gente tem que usar a regra geral do artigo 46. Qual é a regra de competência, de critério territorial de competência no artigo 46? Quem lembra? Ah, professora, não lembro nem o que eu comi ontem. Ontem à noite, não lembro. Vou lembrar vocês, então. A regra de competência do artigo 46 é domicílio do réu. Deixa eu abrir aqui, tá longe, né? Tô lá no especial. O domicílio do réu é o competente para o lugar receber, né? O lugar competente para receber essa ação de consignação e pagamento. Só que, para esses casos em que eu quero fazer cumprir uma obrigação, que é isso que a gente está pretendendo com tal ação, a gente tem um foro especial. Vocês se lembram do artigo 53? Que é aquele artigo cheio de inciso, cada incisozinho uma regrinha. Então, para esse caso da ação de consignação e pagamento, a gente tem que recorrer lá ao artigo 53, inciso 3, a linha D de dado. Vamos ler? Bora ler? Artigo 53, caput, diz assim, olha, é competente o foro 3 do lugar, a linha D, onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que lhe exigir o cumprimento. Então, veja, a gente vai recorrer também a esse artigo 53.3d para justificar a competência da nossa ação de consignação em pagamento, tá? E aí, façam essa remissão lá no artigo 540 para vocês não se esquecerem dessa regra, beleza? Bom. Professora? Diga. A gente realmente não está conseguindo compartilhar a tela porque a internet não resolveu nos trair hoje. Não tem problema nenhum, Vinícius. Eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Aí você passa para os alunos, por gentileza. Tem esse materialzinho que eu preparei e tem um resumão que eu botei, parte prática, parte teórica, os artigos, tá? Tá ótimo. A senhora já compartilhou comigo, eu encaminho para a Thaís, que é a orientadora do EP1 em Niterói, e encaminho para o Marcelo e para a Gabriela. Muito obrigada, Vinícius. Vamos continuar aqui, vamos tocar, então. A gente já viu competência. Bora para ver legitimidade. Quem é o legitimado ativo e o legitimado passivo para esta ação de consignação em pagamento? Lembrando que legitimidade é uma condição da ação e aqui não é diferente. Nessa ação de consignação em pagamento, a gente vai ter análise desse pressuposto processual, que é a legitimidade. Então, a gente precisa saber quem que pode fazer, demandar com esta ação, né, provocando o Poder Judiciário, e quem vai ser, de fato, o legitimado passivo nessa situação. Então, o legitimado ativo vem a ser, naturalmente, vem a ser o devedor ou os seus sucessores. Então, aquela pessoa que é o devedor da relação obrigacional, que não deseja estar em mora, né, deseja evitar a mora e pretende-se cumprir essa obrigação fazendo pagamento em juízo, ele vai ser o legitimado. Caso ele, né, não esteja impossibilitado ou, né, faleça, os seus herdeiros ou seus sucessores vão ser legitimados também nessa ação. A sucessão é possível aqui, tá? Quem não lembra sobre sucessão processual deve se recordar que sucessão se dá por duas vias, tá? Quando a gente vem lá no artigo 108 do CPC, a gente vai ver que a sucessão ela pode se dar por um acordo entre vivos,
que a gente fala que é um ato inter vivos, né? Por um acordo, eu cedi para alguém o meu direito sobre aquela obrigação, o meu crédito sobre aquela obrigação. E isso pode ser também feito em razão da morte. A sucessão se dá tanto por um acordo entre vivos ou pela morte das partes daquela relação, né? Então, aqui, no caso, o legitimado ativo, aquela pessoa responsável pelo polo ativo, provocando o Poder Judiciário e consignando em juízo, vai ser ou o devedor ou seus eventuais sucessores, tá? A gente também vai poder ter alguns outros ativos que são menos comuns, mas são possíveis, tá? Um terceiro pode ser o legitimado ativo numa ação de consignação em pagamento? Pode. O terceiro, juridicamente interessado, sim, tá? Terceiro, apesar de ser aquela pessoa estranha à relação processual originária, eventualmente vai poder praticar atos dentro do processo. E nesse caso aqui, se ele for um terceiro juridicamente interessado, ele se torna legítimo a propor essa ação, tá? Às vezes é menos raro alguém ser terceiro, não interessado juridicamente, e poder fazer isso sob a forma de mera liberalidade, sabe? Quando eu quero essa pessoa mais cautelosa do universo, né? Eu não sou a pessoa responsável pela dívida, eu não sou um terceiro juridicamente interessado, mas eu quero fazer isso por mera liberalidade, proativamente. Essa é a pessoa mais cautelosa do universo. Então, eventualmente, bem mais raro, mas pode ser também, que esse terceiro, não interessado, não tendo aquele interesse jurídico, né, possa fazer isso por mera liberalidade, tá? E aí ele vai fazer isso em favor do devedor, né? Acordei boazinha hoje, o Vinícius tem essa dívida e eu, por mera liberalidade, desejo propor essa ação de consignação em pagamento favorecendo o Vinícius, que deveria cumprir a obrigação. Eu posso? Pode, tá, gente? Para pagar, a lei vai permitir. Vocês vão ver aí que o dono do direito, o credor, ele tem uma leve vantagem nessas previsões da norma para resguardar o seu direito de forma plena, né? Propriedade, inclusive do dinheiro, é o cerne do nosso direito. A gente sabe disso, né? Infelizmente, direito privado rege. Bom, então... E eu ficaria extremamente agradecido. Oi? E eu ficaria extremamente agradecido por isso. Não é? Você vai recusar, Vinícius? Fala para mim. De forma nenhuma. Forma nenhuma. Fala, Maria Eduarda. Oi, prof. Bom dia. Cerca da legitimidade, o Ministério Público, na condição de custos legis, ele teria legitimidade para intentar essa ação? Então, custos legis são naquela... ele vai fazer... para quem não sabe, né? Custos legis é aquela posição que o MP ele exerce quando ele é fiscal da ordem jurídica. Isso está lá no artigo 178 e 179 do CPC, tá? Eu estou tentando ver uma hipótese. Vocês aí que estão da prática, já viram MP atuar numa ação de consignação em pagamento? Só se o credor for algum vulnerável, como se exige a lei, a presença do MP. E aí eu não vejo ele como autor de uma ação, tá? Como legitimado ativo. Ele, como fiscal da lei, ele vai estar ali agindo por outras formas, né? Não confunda a legitimidade ativa com o eventual funcionamento do MP dentro do processo por ser custos legis, tá, Maria? Não, mas eu não consigo vislumbrar aí uma possibilidade, não sei. Vocês já viram isso, Yasmin e Vinícius, que são orientadores de NPJ? Já viram isso na prática? Nunca vi. Como autor, talvez como... Nem como réu, não me vem nada à cabeça. Em custos legis também... Me passar... como custos legis, eu acho que só mesmo na hipótese de um credor ou devedor incapaz. Isso. Mas me passou talvez pela cabeça, como eu não teria que pensar um pouco mais se seria ele a parte legítima, mas como réu em eventual
ação de improbidade administrativa, talvez, numa E consignação. muito bem pensado, hein? Para a pessoa cumprir voluntariamente, né? Exatamente. Uma reparação ao Estado, uma devolução ao erário, né? Mas não sei se seria o MP o réu, ou seria o ente público. Porque ele é o autor da improbidade, o MP é o autor da improbidade. Se eu quero consignar para cumprir, né, determinada transação que tenha feito, eu, devedor, né? Devedor e réu na ação de improbidade, querendo cumprir voluntariamente a minha dívida, de repente. Uma boa sacada aí, não tinha pensado. Mas também é raro, hein, Vinícius? Os caras lá da improbidade só colocam em último caso, né? Só devolvem o dinheiro. Quando devolvem valor ao erário? Quando devolvem valor ao erário, né? Quero ver se agora, por falar nisso, não sei se vocês viram, o Cabral e a esposa dele, né? A Anselmo lá, esqueci o nome dela, foram condenados a mais coisa agora, essa semana. Foi até o Instagram do helicóptero, né? O do TJRJ que divulgou mais uma condenação dos dois aí de devolução ao erário. Vamos ver se eles vão devolver, né? Será que sobrou dinheiro aí nos navios, nas joias? Será que sobrou em Miami? Não sei. Vamos ver, tá? Bom, voltando aqui, legitimidade ativa é justamente essas pessoas. Então, é muito comum, é bem mais comum que seja o devedor. Sucessão é um pouco mais raro, mas é possível. É possível que o sucessor, seja por um acordo entre pessoas vivas ou causa morte, né, seja legítimo também, a lei autoriza. Terceiro juridicamente interessado, faz jus, né? Assim, plausível a gente pensar. E muito mais raro é o exemplo que eu dei de depositar em nome do Vinícius, alguém que, em tese, é um terceiro, alheio àquela relação processual, e nem interesse possui naquela demanda, tá? Mas acontece também. E quem vem a ser, portanto, o meu legitimado passivo? O polo passivo é o credor, aquela pessoa que deveria receber esse valor que está sendo consignado, mas que por uma daquelas razões lá do Código Civil eu não consiga cumprir a obrigação diretamente com ele, tá? Então, esse credor, ele pode ser um desconhecido, ele pode ser um ausente, tá? E se for um desconhecido, pensa, como que é difícil essa ação de consignação se eu não sei para quem depositar, né? Nesse caso, quando a pessoa ela é estipulada pelo autor, né, como seu adversário na ação, quando o autor sabe quem é o seu credor, fica fácil, porque ela coloca ali, a pessoa vai ser citada nas modalidades de citação. E lembrando uma coisa aí para vocês, né, como professora de processo civil, fica me coçando essas coisas, tá? Aí eu vou fazendo os parênteses. Vocês que já passaram pelo processo civil 1 e 2, né, por favor, estuda de novo as alterações que tivemos agora recentemente, no final de agosto, do nosso CPC, tá? Teve a Lei 14.105, que alterou um monte de coisa, tanto no Código Civil quanto no Código de Processo e em outros diplomas. E por que eu estou falando isso? Porque mudou a regra de citação, tá? Artigo 238 foi incluído o parágrafo único. O artigo 246, que traz aquela lista das formas de citação possíveis no CPC, também foi alterado. Então, leia. Se você não tiver um material aí atualizado, sugiro a você a pegar lá no Dizer o Direito, aquele site do professor Márcio, Dizer o Direito, o comentário que ele fez sobre essa lei e os impactos no Código de Processo. Inclusive, o prazo prescricional lá no 206 do Código Civil também teve uma inclusão. Eles incluíram o 206A. Falo isso porque eu sei que o aluno já passou, né, Vinícius? O aluno passou, já acha que está resolvida a vida. Essa é a realidade do estudante de direito, amigos, e do profissional do direito. Está também sempre se atualizando. Fala, Vini. Não, você disse que do profissional do direito também.
do profissional de direito também, a gente não pode parar no tempo, tá? Então, se por acaso o autor souber, né, o autor da ação de consignação souber os dados facilitando a citação, ótimo. Agora, se for uma pessoa que eu desconheça, não tenho ainda bola de cristal, nem lá no NPJ vai ter. Como é que faz, então, nesse caso em que o seu réu for uma pessoa desconhecida? Você requisita a citação por edital nesse caso, tá? A citação do desconhecido é por edital, nas formas lá do 256 e seguintes. 246 tem a lista, salvo engano, é 256 que traz as regras lá para citação por edital, se não me falha a memória. Beleza? Bom, voltando aqui, essa é a legitimidade, tanto ativa quanto passiva desta ação. O objeto da ação, o que pode ser objeto da ação da demanda consignatória? Tá? A gente viu isso lá no artigo 335. E aí, o que se pretende com essa ação é extinguir uma obrigação. Mas eu não consigo, enquanto devedor, firmar esse pagamento, realizar. Há uma resistência ou há um desconhecimento sobre o meu credor, né? O credor se recusa a receber e, por conta desse obstáculo, alheio à vontade do devedor, existe essa via processual para que ele cumpra essa obrigação sem estar em mora, tá? Então, ele faz esse pagamento. Então, em regra, é como se fosse, né, uma parcelinha da doutrina vai dizer que é uma execução forçada às avessas. Ele quer forçar isso e deposita em juízo. Mas o fato é que essa ação presta-se para isso. Vamos continuar aqui na leitura do CPC, artigo 541, vai falar de um caso muito próprio que pode ser objeto da minha demanda, que é o caso das prestações sucessivas. O que vem a ser uma prestação sucessiva? Uma prestação sucessiva é aquela que ela vai ser renovada periodicamente, seja semanal, seja quinzenal, seja mensal, que é o muito comum, bimestral, enfim. Se ela se renova de tempos em tempos, eu vou ter aí caracterizado uma prestação sucessiva. Um exemplo clássico que a gente vê, e essa ação ela é muito usada para isso, é a locação. Porque quando você loca um imóvel, você se firma ao pagamento mensal de uma quantia pelo uso daquele imóvel, né? E aí, como é que fica nesse caso? Como é que eu faço? Se eu ingresso com uma ação consignando, mas enquanto a ação está sendo julgada, a minha prestação sucessiva está se renovando. Como é que eu faço nesses casos? Olha aí o artigo 541. Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, feita a primeira consignação, tá? O primeiro depósito, pode o devedor continuar a depositar no mesmo processo. Então, é só ele continuar a prestar essa obrigação periódica nesse mesmo... Não preciso abrir cada prestação um novo processo, não. Feita a primeira, as demais que vêm em sequência, né, periódicas, elas podem ser feitas consignadas nesta mesma ação, nesse mesmo processo, sem que seja necessário nenhuma grande formalidade, pedido de autorização, não. Ele vai lá, mês a mês, prestando como se ele fosse pagando o aluguel, no exemplo do aluguel, né, da locação. E ele vai lá e deposita, e deposita, e deposita cada prestação ao ser vencida, né? E é isso. Então, e desde que o faça até 5 dias contados da data do vencimento. Então, venceu hoje, eu tenho até 5 dias para cumprir essa obrigação e aí não entrar em mora, porque se eu descumprir esse prazo de 5 dias, eu começo a entrar em mora. Uma coisa interessante é que quando esse autor, esse devedor, ele ingressa com esse pedido de ação de consignação, a parte contrária, nesse caso aqui é o credor,
que está resistindo ao recebimento dessa quantia, ele vai ter um prazo para se manifestar, para se dizer que se recusa ao recebimento, tá? Isso vai estar aonde? Parágrafo 1º do artigo 539. Então, vamos, por exemplo, você foi lá o cliente no NPJ, você fez a petição inicial, que a gente já vai ver como que ela é feita, e ingressou com a ação. Quando a parte contrária tomar ciência dessa lide, desse processo, ela tem um prazo para se manifestar recusando esse recebimento. Está aqui no parágrafo 1º, olha. Tratando-se de obrigação de dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial, onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 dias para manifestação de recusa. Se passar esse prazo e esse credor não se manifestar, a gente vem aqui no parágrafo 2º, tá? Decorrido o prazo do parágrafo 1º, contado do retorno do aviso de recebimento, sem manifestação nenhuma desse credor de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação. Por quê? Porque ele conseguiu aquilo que ele pretendia, que é pagar e evitar a mora, tá? Então, ele fica liberado. Por quê? Porque havia a possibilidade desse credor se manifestar contra. E se ele não fez no prazo da lei, aquela obrigação está considerada cumprida em juízo, tá? Mas se ele se recusar, porque ele pode, ele tem 10 dias para se recusar, né? Esse credor. Aí a gente utiliza o parágrafo 3º do 539, que diz, olha, ocorrendo a recusa manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta dentro de um mês a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa. Bom, e o que precisa na minha petição inicial para efetivar, né, essa ação de consignação? As regras para a petição estão aqui no 542. E aí, quem já estudou o procedimento comum vai se perguntar assim, olha, ué, professora, mas não é o 319? Lembra do 319? 319 clássico. É o artigo que estabelece os requisitos de uma petição inicial lá no procedimento comum. Só que aqui a gente está falando de um procedimento especial. Então, tem regra própria para ação de consignação em pagamento, tá? Olha o que diz o artigo 542. Na petição inicial, o autor requererá 1. O depósito da quantia ou da coisa devida a ser efetivado no prazo de 5 dias de deferimento, ressalvada a hipótese do 539, parágrafo 3º. 2. Citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. Então, assim, gente, lembra que eu li no início desse encontro nosso o 318? Que fala lá que as regras do procedimento comum são usadas de forma subsidiária, lá no parágrafo único do 318? Então, essas aqui são as especificidades de uma petição inicial na ação de consignação em pagamento. Claro que, subsidiariamente, eu uso aqueles requisitos que estão lá no 319 também, tá? E não posso deixar de falar sobre o depósito e nem impedir a citação do réu, que quando citado de forma válida, né, na forma do que estabelece o CPC, ele vai poder ter duas opções, tá? Esse réu, tomando ciência com a citação, né, ingressando nessa relação processual que se forma, ele vai poder ou levantar o dinheiro e encerrou o assunto, né? Ou ele vai oferecer contestação sobre essa ação de consignação e pagamento, tá? Da mesma forma aqui, como ocorre lá no procedimento comum e como ocorre em todos os procedimentos e atos dentro do processo civil, a lei prima pelo contraditório.
Quando a gente fala de contraditório, a gente fala de oportunidades de defesa, de ampla defesa, oportunidades de manifestação. O artigo 7º do CPC fala em paridade de tratamento, igualdade e o juiz zelando pelo efetivo contraditório. Então, quando se dá oportunidade para essa parte, redação de consignação, se manifestar em contestação, eu estou privilegiando o contraditório nesse procedimento especial, tá? Então, ele vai poder se manifestar oferecendo resposta? Sim. Lembrando que contestação é a resposta defensiva de todo réu em processo, né? Aprendemos isso, artigo 335 e seguintes lá no procedimento comum, tá? Mas, se não for realizado o depósito, dentro do prazo de 5 dias, essa ação ela é extinta. Se o meu objetivo é entrar com uma ação para depositar em juízo e eu não faço depósito, gente, peraí, né? Vamos perder tempo, não. Então, tem que fazer o depósito. Se desse mole, passar dos 5 dias e não fizer o depósito do valor que você pretende cumprir da obrigação, a atuação vai ser extinta sem resolução do mérito, conforme aqui o parágrafo único do 542, tá? Bom, como eu estava falando do contraditório e da contestação, que é a resposta defensiva do réu no processo civil, a gente tem as regras do 544. Olha aqui o que estabelece o 544. Na contestação, o réu poderá alegar que 1. Não houve qualquer recusa ou mora em receber a quantia ou coisa devida. Ele nunca se manteve em posição contrária ao recebimento do devedor. Ele não entende as razões dessa ação ter sido proposta. 2. For justa a recusa, ele traz os argumentos que comprovem o porquê, as razões para ele recusar o recebimento dessa obrigação. 3. O depósito não se efetivou no prazo ou no lugar do pagamento, não cumpri nem o requisito de propor a minha ação no lugar do pagamento e nem o requisito da petição inicial de fazer o depósito em 5 dias, o réu está alertando o juízo disso. E 4, o depósito não é integral. Espera aí, vamos raciocinar. Então, nesse caso aqui, eu estou pretendendo fazer um depósito, movimento a máquina jurídica para fazer esse depósito e não deposito a dívida integral, e era uma dívida integral necessária nesse caso? Como é que fico nessa situação? Olha o que diz o parágrafo único especificamente para as situações em que esse autor da ação de consignação não cumpriu o pagamento integral. Será que pode ser complementado? Vamos lá no parágrafo único, né? No caso do inciso 4, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido. Então, não basta o réu na contestação dizer assim para o juiz, excelência, pode ser que você faça a contestação aí, né? Que a gente pensa sempre no NPJ atuando como autora, mas pode ser um réu, né? Então, se for o caso de você receber aí uma missão do Vinícius e da Yasmin de quê? De fazer uma contestação numa ação de consignação em pagamento. Você precisa se atentar para esses requisitos aqui do 544. E se você analisando, enquanto operador do direito, que aquele autor da ação não prestou o depósito de forma integral, você não pode simplesmente dizer isso, excelência. Olha, não foi feito o depósito integral aqui. Não. Mais do que isso, você tem que demonstrar qual seria o valor devido, ou o que você acha que é o devido que vai ser debatido ali pelo juízo, tá? Então, o parágrafo único é importantíssimo se esta for alegação em contestação. Se for o teu caso aí de fazer uma contestação, aí eu fico com uma curiosidade, Vinícius. Não sei se tem outros orientadores aqui presentes, mas eu já sei que você está. Não sei se a Yasmin também está. Vocês já pegaram ações de consignação em pagamento aí no NPJ? Tanto no polo ativo quanto no polo passivo? Eu não. Eu não cheguei a atuar em nenhuma ação de consignação. Não sei, como eu tenho menos de 1 ano de NPJ, não sei se já existiu alguma.
mas eu não cheguei a atuar em nenhuma, não. Então, a gente está aqui se preparando, porque isso pode acontecer a qualquer momento, né, Vinícius? Pois Então, é. Então, se for petição inicial, a gente já sabe que tem que observar as regras, além do procedimento comum, né, do 542. E se eu for fazer uma contestação, não posso me esquecer desses detalhes aqui do 544. Bom, além disso, nesse momento em que esse réu da ação ele está se manifestando, olha o que diz o 545. Alegada insuficiência do depósito, né? O réu chegou e jogou essa bomba no juiz. Olha, o autor não prestou o pagamento integral. Deveria ser, exemplo, R$10.000, ele depositou R$7.000. Né? Demonstrei por que seria 10. Cumpri aqui o parágrafo único do 544. Nesse momento, quando o autor da ação de consignação sabe dessa manifestação do réu pela insuficiência, olha o 545. Ele pode complementar este pagamento. Ó, vamos ler aqui o 545. Ó. Alegada insuficiência do depósito, é lícito ao autor complementá-lo em 10 dias, salvo se corresponder à prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. Então, é possível ele complementar e vai ser feito dentro desse prazo de 10 dias, tá? Só que o réu, ele, da ação, que é o credor da obrigação... Gente, a gente não pode confundir, né? O réu dessa ação é o credor, é aquele que vai receber o din-din. E aí, olha o parágrafo 1º. No caso do caput, né? Poderá o réu levantar desde logo a quantia ou a coisa depositada com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida. Então, o que se faz? Bom, se ele já depositou 7, mas eu acho, enquanto credor, réu da ação, que é 10, eu manifesto, comprovo que é 10 e faço o seguinte, gente. Vem para cá os 7, vamos garantir esses 7, e aí, quanto a esses 7.000, essa obrigação se extingue para o autor da ação. E vamos continuar sobre o quê? Só discutindo os 3.000. E aí o autor da ação de consignação vai bater o pé que não tem 3.000 a mais e eu vou bater o pé que tem 3.000 a mais. Então, só quanto a esse valor controvertido é que segue a consignação, tá? Bom, e como é que se dá a sentença depois dessa instrução toda que vai poder ser juntado os meios de prova e tudo mais que a gente já sabe, né, de processo civil. Parágrafo 2º. A sentença que concluir pela insuficiência do depósito, dando razão ao credor, era 10.000, tá? Era 10 mesmo. Então, a sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo. Para tudo no detalhe, por quê? Primeiro, o que é um título executivo, gente? É um título proferido judicialmente, né? Um título que eu possa exigir de pronta entrega sem necessidade de prévio quê? Processo de execução. Eu já pego esse título, ó, pum, e executo. Quando o título é executivo judicial, porque ele foi dado por uma decisão judicial. E o título executivo extra é porque, eventualmente, isso se deu fora do Poder Judiciário, né? Fora do âmbito processual. Então, a sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultando ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos após liquidados, se necessário, tá? Só que o juiz pode julgar improcedente o pedido. Olha, 546, entrei com a ação para consignar o pagamento, só que o juiz estabeleceu a improcedência no meu pedido. Artigo 546. Julgado procedente o pedido... Ah, não, é procedente aqui, desculpa, gente, estou doidinha. Julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Vamos recapitular aqui que eu li procedente. Julgado procedente, o juiz concordou com a minha consignação em pagamento. Se ele concorda, gente, eu
cumprir a obrigação sem mora, e ele está declarando isso. Ele está declarando que eu estou liberado daquela obrigação, tá? E mais, olha só como que são as coisas. Eu precisei fazer uma ação, né, propor uma ação para cumprir uma obrigação que eu deveria cumprir naturalmente, e tive uma resistência da parte contrária, da parte credora. Se eu ganhar, né, o juiz comprova que eu tenho razão, a parte ré, que é a credora, ela é vencida nesse processo. E se ela é vencida, a lei está dizendo, olha, vai ser condenado esse credor, réu da ação, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, tá? Então, essa é a penalidade da lei. Por quê? Porque, gente, eu era um devedor que queria cumprir minha obrigação voluntariamente. E não foi possível. Eu precisei movimentar a máquina judiciária para isso. Então, a lei vai prever essa penalidade para o credor dessa obrigação, que resistiu ao pagamento e, no final, saiu perdendo, né? Vai ser do mesmo modo se o credor receber e der quitação, se ele levantar o depósito depois do depósito feito, tá? Bom, 547. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, porque essa pode ser a razão da minha ação, eu não saber para quem pagar. E é melhor pagar em juízo do que pagar errado, gente, né? É melhor eu depositar em juízo do que pagar para alguém que não é o meu credor e continuar devendo para o credor, né, correto. Então, 547. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para comprovar esse direito. Então, o juiz chama todos os possíveis credores e eles têm que demonstrar em juízo que, de fato, são eles os devidos. Então, cada credor vai trazer o seu meio de prova aí para estabelecer depois, ao final, o juiz, quem é a pessoa adequada a receber o valor consignado, tá? E aí, no caso do 547, vem o 548. Não comparecendo pretendente algum, ele convocou os possíveis credores, não compareceu ninguém, converter-se-á o depósito em arrecadação de coisas vagas. 2. Comparecendo apenas um, o juiz já decide por ele mesmo, de plano já sabe que é ele, tá? Comparecendo mais de um, que pode ser, né, o grande imbróglio, o juiz vai declarar efetuado o depósito, extinto a obrigação, fiz a minha parte enquanto devedor da obrigação, agora se virem aí, credores, para provar quem é o credor adequado a receber. Então, comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os presuntivos credores, entre os eventuais credores, né? Observado o procedimento comum. E aqui, daqui para frente, as regras são lá as do procedimento comum, como vocês já viram, do 319 seguintes. Beleza? 549. Aplica-se o procedimento estabelecido nesse caput, no que couber, ao resgate do aforamento. Então, vejam, gente, essa ação tem por finalidade, portanto, recapitulando aqui as ideias, tem por finalidade eu cumprir uma obrigação que eu estou tendo certa resistência por parte do credor, né? Não desejo entrar em mora, não desejo me tornar um inadimplente, então eu faço de forma a consignar em juízo e cumprir a minha obrigação desta forma, com consignação em pagamento, tá? Gente, a minha pretensão era, além de passar esse material para acompanhar em aula, passar um segundo slide mostrando para vocês os modelos que eu pesquisei lá no livro que eu tenho aqui da professora Fernanda Tartucci, tá? Quem gosta aí de prática processual, claro que vocês têm aí a orientação muito melhor do que a minha, do Vinícius, da Yasmin, do próprio coordenador, professor Rodrigo, professor Marcelo, professora Gabriela, né? O livro da professora Fernanda Tartucci é um livro muito legal para vocês pesquisarem sempre que possível, né? Porque como não é uma ação comum, eu botei lá um modelo para vocês que até caiu na prova da OAB de São Paulo,
de uma consignação em pagamento comum e um segundo modelo num caso de locação, tá? Então, eu vou disponibilizar para vocês todo esse material. Assim que acabar aqui, eu já passo para o Vinícius e encaminho, peço para ele encaminhar para vocês, para disponibilizar para todos os alunos, e sempre me coloco à disponibilidade de vocês, seja via Teams, tá? Seja em Niterói, tô lá quartas e quintas pela manhã, podem ir lá falar comigo se quiserem, né? E também em Alcântara eu estou na segunda-feira de manhã. Pessoal da ilha, me acha no Teams, que estou sempre à disposição dos meus alunos. Mais uma vez, eu renovo o agradecimento pelo convite de estar participando aqui desse momento do NPJ. Minha estreia aqui no NPJ, nunca tinha participado. Então, desculpem aí o meu nervosismo, desculpem aí a falta do slide, mas é coisa que acontece, né, no ao vivo. E estamos aí para superar isso. Obrigada pelo convite e abro aí as perguntas se vocês tiverem. Parabéns, professora. Bom te rever. Obrigada, Sabrina. Ninguém tem uma perguntinha sobre legitimidade? Bom, então eu devolvo a palavra para os meus queridos aí, organizadores dessa palestra, e deixo o meu abraço para todos vocês que fazem parte do NPJ, que atuam de forma brilhante nos 3 campos, tá? Um beijo aqui e podem sempre contar comigo. Professora Rafaela, quero agradecer a sua participação novamente. Eu ouvi atentamente a aula, como já tive a oportunidade, eu estou na rua nesse momento, como já tive a oportunidade de ouvir outras e não quis interromper para agradecer a gentileza da senhora, mas quem como eu já teve o privilégio de assistir não somente a essa aula, mas como outras aulas da professora Rafaela, sabe a grandiosidade que é ouvir a senhora falando sobre processo civil, que é uma matéria tão temida, né, na universidade, na graduação, mas tão gostosa, uma matéria excelente de ser estudada. Então, novamente, em nome do professor Rodrigo Torres, quero agradecer a presença da senhora, agradecer a presença dos alunos e reiterar que vou enviar o material que a senhora me enviou. A senhora disse que tem um segundo. Me enviando, eu encaminho para a professora Thaís, que é a orientadora do EP1 em Niterói, e encaminho também para o Marcelo, coordenador do NPJ Alcântara, e para a professora Gabriela Kassab, coordenadora do NPJ Ilha. Tá bom? Então, é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada, eu fico com muito carinho. Eu sou muito entusiasmada. Quem já foi meu aluno sabe disso, eu fico com medo de assustar os novos. Mas falou em processo civil, eu me empolgo. Então, podem contar sempre comigo, tá? Ó, eu não posso te julgar, porque eu também me empolgo muito com o processo civil. Eu sou um apaixonado por processo civil. Isso aí, então estamos juntos. Tá bom? Obrigada, Rafa, foi ótimo. Eu tive processo 1 e 2 com você, já estava morrendo de saudade. Ai, porque uma coisa que é difícil acaba sendo tão fácil com você explicando, deu para matar um pouquinho a saudade. Obrigada mesmo. Ah, Raíssa, que saudade. Um beijo, minha querida. Professora Rafaela, então, tem algo a acrescentar? Não, já estou liberando vocês. Então, gente, não havendo novas perguntas, eu dou por encerrada a palestra, novamente agradecendo a disponibilidade, a presença e a maestria da professora Rafaela Lessa. Obrigada, um beijo. Estou saindo então.